Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, mais um sábado, né? Para louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor, falarmos sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas, mas à luz da palavra de Deus. Queridos, hoje o tema realmente assim, a revista Visão Missionária, ela fez um tema assim maravilhoso, né? Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Houve aí um pequeno erro na foto da revista, acabou comendo o nome Revista Visão Missionária, né? Mas é a revista que nós estamos trabalhando. Já estamos no quarto trimestre de 2022. Esse artigo ele foi escrito por Thalita Pereira de Souza e ela fala sobre nutrição, né? O tema hoje é nutrição. Diga não ao terrorismo nutricional. Diga não ao terrorismo nutricional. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu convido você a fechar os seus olhos e também a aguardar a presença do nosso pastor, né? Antes de fechar os olhos para orarmos, vamos pedir ao nosso pastor, o pastor Robson, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, para estar aqui orando conosco. Olá, irmã Paulina, graça e paz. Graça e paz, pastor. É um prazer, um privilégio muito grande cada vez que podemos participar desses estudos, fazer essa parte de abertura, de intercessão, de oração. E hoje nós estamos com um cenário novo aí de fundo, né? Intitulado Ação Solidária. A nossa MCM, a MCM da Igreja Batista Sinai de Almadina, cuja presidente é a irmã Ana Glória, ela está com uma ação solidária, de acordo com o calendário anual da igreja, ali no bairro da Liberdade. Essa ação vai acontecer no dia 5 de novembro, a partir das 8 horas. E ali serão oferecidas várias ações, um leque de ações ali no bairro da Liberdade, de forma gratuita. Irmã Paula, e vai ter corte de cabelo masculino e feminino. Vou até ajeitar aproveitar a oportunidade. Dia 5 de novembro. Vai ter também a doação do kit odontológico, né? Escova e creme dental. Teremos também doação de roupa e sapato. E hoje nós estamos, essa campanha nós estamos com um diferencial, tá, pastor? Essa campanha nós vamos estar com uma estudante de odontologia, né? Fazendo essa parte aí de aplicação de flúor e a distribuição aí na coordenação aí dessa distribuição dos kits de escova de dente e creme dental. É a irmã Sandy Santana, né? Que sempre participou conosco. Participa conosco. Mas nós teremos corte de cabelo masculino e feminino, doação do kit odontológico, creme dental e a escova e a aplicação de flúor. Também teremos a doação de roupa e sapato e também estaremos ali pregando a palavra de Deus. Dia 5 de novembro, a partir das 8 horas, é um sábado. E eu quero chamar a sua atenção, você que faz parte da Igreja Batista Sinai de Almadina. Estamos pedindo a sua doação. Roupa e sapato em perfeito estado, que você não está usando mais, está lá simplesmente ocupando o lugar da irmã Paula em seu guarda-roupa. Também você pode estar fazendo uma doação do creme dental, aquele creme dental pequeno, conforme está na foto aí, e a escova também, creme dental do menor, do pequeno, e a escova para nos ajudar nessa campanha. São muitas crianças e adolescentes que comparecem ali com a carência, a necessidade de uma renovação no seu kit odontológico, que você tem a oportunidade de participar ajudando. Qual é o dia, irmã Paula? 5 de novembro, é um sábado, né? A partir de que horário? A partir das 8 da manhã. Pronto. E no dia 7, segunda-feira, nós teremos o culto na Câmara de Vereadores, como nós já fazemos aqui há alguns anos, desde a nossa chegada. No dia 7 de novembro, uma segunda-feira, numa sessão especial, estaremos como igreja, né? Realizando o culto de ação de graças pelos 64 anos, irmã Paula, da Igreja Batista Sinai
aqui na cidade de Almadina. E no Amém. próximo domingo, dia 13, veja que é tudo casadinho, né? Dia 5, a ação social, dia 7, o culto na Câmara, e no dia 13, na igreja, domingo, manhã e noite, nós teremos a celebração dos 64 anos na igreja, com a participação dos nossos ministérios, os departamentos e também a presença do pastor Judson Lima, da Igreja Batista em Barro Preto. Já está convidando, irmã Paula? Já sim, pastor, já estamos convidando. Pronto, já estamos Você já é nosso convidando. convidado especial, que nos assiste hoje à noite, né? Para estar conosco aí no dia 13, vai estar ali também com a gente no dia 5, na Ação Social e na Câmara Municipal de Vereadores, onde celebraremos, né, um culto de gratidão a Deus pelos 64 anos da Igreja Batista Sinai de Almadina. Uma igreja ativa, uma igreja que ama, uma igreja participativa e uma igreja que não é ilha. Nós louvamos a Deus porque a Igreja Batista Sinai de Almadina, ela está inserida na comunidade de Almadina, no centro, né, pastor, Com desta certeza. comunidade. Eu costumo dizer E ela que participa, a igreja está no coração da cidade, né? Na parte central da cidade. E ela tem muito essa questão do social, do envolvimento com a comunidade, porque a nossa função enquanto cristãos é essa, né? É estarmos ajudando o nosso semelhante, ajudando o nosso próximo. Então vamos orar. Nós temos aí 3 objetivos, né? A ação solidária para atender a comunidade ali no bairro da Liberdade. Nós temos o culto na Câmara no dia 7 e nós temos na igreja no dia 13 o culto de aniversário no templo na parte da manhã, a partir das 9 horas, e na parte da noite, a partir das 19 horas, contando com a presença do pastor Judson Lima de Barro Preto. Vamos orar em nome de Jesus? Amém. Nosso Deus, nosso querido, bendito, soberano e eterno Pai Celestial, Criador de todas as coisas, nós te exaltamos porque Tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos falar contigo através da oração. Em nome de Jesus, ó Deus, arranca de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não te exalta, tudo aquilo que não glorifica o teu nome, meu Senhor. Tira todo o embaraço de nossas vidas, Pai, para que nós estejamos te servindo da forma como tu queres, em Amém. Espírito e em verdade. Meu Deus, ali no bairro da Liberdade, existe uma parcela da comunidade enfrentando situação de vulnerabilidade social, financeira, e a tua igreja, Senhor, tem avançado nesta área, atendendo a parte espiritual, mas também atendendo a parte social. Pedimos ao Senhor sensibilizar, assim como foi na campanha Primavera da Alegria, sensibilizar homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, para que estejamos, meu Senhor, dando condições e trabalhando forte nesta campanha da MCM, desta ação solidária, para que nós possamos atender as crianças, adolescentes carentes ali no bairro da Liberdade e também aos jovens, senhoras e senhores, com doação de escova e creme dental, aplicação de flúor, doação de roupa e sapato e corte de cabelo masculino e feminino. Meu Senhor, toca em nosso coração, Toca, Deus, para que nós possamos compreender que é um privilégio de grande responsabilidade da Amém. parte também da tua igreja. Meu Deus, também no dia 7, na Câmara de Vereadores, onde haverá uma sessão solene para um culto de ação de graças da Igreja Batista Sinai de Almadina, que prestará ao Senhor pelos seus 64 anos de existência, de adoração ao Deus vivo e de atuação marcante aqui nesta cidade. Pai querido, abençoe a minha vida, de todos que estarão ali presentes naquele dia. Bem assim, Senhor, no dia 13 de novembro, quando será o dia oficial dos 64 anos, o aniversário da tua igreja. Vai, ó Deus, preparando os nossos corações para que nós possamos receber do Senhor a palavra, ó Deus, que será transmitida, anunciada pelo pastor Judson Lima, da Igreja Batista em Barro Preto. Cuida do teu servo, Senhor, vai falando, inspirando, tocando no seu coração, colocando exatamente a mensagem que o Senhor deseja compartilhar, anunciar, fazer chegar aos nossos corações, não só da igreja,
mas também dos nossos queridos amigos e convidados para aquela ocasião. Senhor, fica conosco, seja com o estudo desta noite, abençoe a tua serva, irmã Paulina, que de forma incansável tem trazido semanalmente, meu Senhor, estudos riquíssimos, maravilhosos, e que tem alcançado muitas vidas, e que tem alcançado muitas famílias e muitas casas, meu Deus. Nos dá uma noite de paz, continua nos restaurando, continua nos abençoando. Essa é a oração. Nós fazemos a Ti, ó Deus, mas nós fazemos com a senha, com a chave, a autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. É em nome dele, do Senhor Jesus, que nós oramos a Ti. Amém. Amém. Pois é, irmã Paula, como está aí a tela de fundo, né? Roupa e sapato, creme e escova dental, corte de cabelo masculino e feminino e também a proclamação da palavra de Deus. Quem pode participar? Só o pastor, a irmã Ana, que é o pastor e a presidente da ICM? Todo mundo, né? Os departamentos estão todos convidados para esse momento muito especial, tá bom? Agora já chega e a irmã já está aí pronta para dar continuidade no estudo dessa noite. E eu desejo profundamente, do fundo do meu coração, que seja um estudo abençoado para a minha vida, para a sua vida e para a vida da sua família, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. Diga não ao terrorismo nutricional. É um artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2022. É escrito por Thalita Pereira de Souza. E, gente, não poderia ser mais pertinente esse assunto, né? Terrorismo nutricional. Quem nunca aqui fez uma dieta? Quem nunca tomou água morna de manhã para emagrecer? Quem nunca fez assim uma dieta radical porque queria entrar em um vestido de formatura, né? Então, a autora ela começa perguntando para mim e para você. Você se preocupa com sua alimentação? Mas a que nível está essa preocupação que você tem com a alimentação? Que parâmetro você usa para definir o que você vai comer, o que é que você não vai comer? Você se sente pressionada a se enquadrar em um padrão estético imposto pela sociedade? Porque hoje nós vamos a uma loja comprar uma roupa, nossa, que situação difícil, porque a gente vai comprar, mas o 38 de hoje, o 40, né, de hoje, é o 36 de outrora, né? Então as formas estão diminuindo. A gente vai em uma loja, a gente se sente gordo, porque você vai comprar uma roupa, você tem que pegar número 42, 44 e às vezes 46 para a roupa entrar em você, porque a forma, né, o corte da roupa ele vai diminuindo, né? O corte da roupa ele vai diminuindo. Essa semana a gente estava em uma reunião e alguém disse assim: olha, as camisas extra G não deram, né, o tamanho das camisas extra G. Aí o rapaz falou: olha, nós temos uma forma, né, e a camisa é cortada de acordo com aquela forma. Então, é um padrão que a sociedade exige que nós nos encaixemos. E muitas vezes nós acabamos entrando em dietas e mais dietas para se enquadrar nesse padrão social, né, nesse padrão imposto por uma sociedade. E aí a autora pergunta aqui: você tem buscado orientações sobre a sua alimentação em perfis de redes sociais? Tem muita gente procurando orientações sobre a sua alimentação em perfis de redes sociais. Isso é um perigo muito grande. Porque a dieta, queridos, ela precisa ser feita de acordo com cada pessoa, de acordo ao tipo sanguíneo, de acordo a como você está, como está seu organismo, quais são os nutrientes que eles estão precisando, quais são as vitaminas que ele precisa. E aí a gente precisa realmente estar fazendo exames, procurando um nutricionista, procurando um endocrinologista, para a gente estar vendo essa questão alimentar, né? Então é preciso sim
a gente ter cuidado com a nossa alimentação, é preciso a gente ter cuidado com o nosso corpo, mas a gente precisa compreender como fazer isso, né? E aí a autora faz esse questionamento. Você tem cuidado do seu corpo, entendendo que o seu corpo não é seu, que esse corpo que você está não é seu, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a Bíblia nos diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos cuidar desse corpo como templo do Espírito Santo de Deus. E quantas vezes, queridos, e quantas vezes nós não nos pegamos assim, nos queixando do nosso corpo? Isso para mim também, tá? Isso vai para mim também, que às vezes a gente chega de manhã e fala, nossa, hoje eu tô bem gorda, nossa, hoje eu tô bem inchada, eu tô cheia de olheiras, olha, meu cabelo tá assim, né? A gente acaba o tempo todo se queixando do corpo, insatisfeito, e aí a gente pinta cabelo, pinta corpo, faz tatuagem, faz isso, faz aquilo, né? Aí a gente considera que tá muito acima do peso, muito abaixo do peso, que o cabelo não tá bonito, que a pele não tá muito boa, que não tá muito legal, que não tá tendo brilho. E aí a gente vai acrescentando queixas e mais queixas dia a dia sobre o nosso corpo. Mas a Bíblia nos diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então estamos falando mal daquilo que Deus nos deu, né? Que é o seu templo. Deus nos fez de forma tão especial e habita em nossos corações, habita em nós. Então, a verdade é que nós vivemos realmente brigando com o nosso corpo, com o nosso peso. É uma briga diária, constante com o peso, até mesmo porque precisamos muitas vezes nos encaixar, como nós falamos, a esse padrão que a sociedade nos impõe, porque as roupas elas estão diminuindo o tamanho, então você se encaixa, você tem que mandar fazer sua roupa, né? E a verdade também é que muitas vezes nós temos uma insatisfação por alguma coisa, seja grande ou seja pequena. Muitas vezes nós somos insatisfeitos e falamos, né? E aí a autora faz o seguinte questionamento: você já parou para analisar que a sua insatisfação, ela pode ser gerada, né? O que tem gerado a sua insatisfação não vem da sua comparação com o outro. Talvez você esteja insatisfeito porque você se compara com o outro, você tem um modelo, né? Ali você tem um modelo de blogueira a seguir, aí você se veste, você quer ter o mesmo corpo, você quer ter o mesmo corte de cabelo, você quer se parecer, né? Então, a verdade, a autora coloca aqui, é que nós temos sim a insatisfação por alguma coisa, mesmo que seja uma coisa pequenininha, nós muitas vezes somos insatisfeitos, e aí muitas vezes a insatisfação ela é gerada por nossa comparação com o próximo, ou então com aquilo que a gente considera como ideal. Como por um exemplo a ser seguido, como nós falamos, a gente quer imitar uma atriz, a gente quer imitar um ídolo, né? Aquela pessoa que a gente admira, e aí você se veste, você quer comer igual, quer ter uma alimentação igual, quer seguir ali todos os padrões. Então, realmente a gente precisa assim, a cada dia melhorar em alguma coisa, a gente precisa melhorar no nosso dia a dia, com a nossa satisfação com o nosso eu, né? E aí a autora fala o seguinte: será que realmente eu preciso melhorar em alguma coisa? Será que realmente você precisa melhorar em alguma coisa? Será que você está precisando cuidar melhor do seu corpo de forma estética ou de forma espiritual? Será que você precisa dar uma atençãozinha a mais na questão da sua espiritualidade ou na sua questão mesmo, na questão do seu corpo como físico? Porque nós falamos que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, quando nós analisamos, é isso que a autora diz aqui, quando nós analisamos corretamente as nossas insatisfações, as origens, né? A origem das nossas insatisfações, a chance de uma resposta positiva para a solução do problema se torna bem maior. A gente precisa compreender
o que tem gerado a nossa insatisfação. Por que você está insatisfeito com o seu corpo? É porque realmente você precisa mudar algo nele? Ou porque você está se comparando ao outro? Deus nos fez de forma especial e cada um de nós é diferente, tem uma constituição óssea diferente, DNAs diferentes, alturas diferentes, pesos diferentes, cores diferentes. Nosso Deus, ele é tremendo. Ele fez um mundo colorido, né? Ele fez um mundo assim, diverso, né? Um mundo plural. E a gente precisa compreender isso em relação também ao nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é diferente. A nossa constituição é diferente da do outro. E a gente não pode querer se moldar ao padrão do outro, porque isso muitas vezes tem gerado insatisfação e frustrações muito grandes em nossas vidas. Então, como eu costumo sempre dizer, a palavra de Deus tem uma palavra para todos os momentos, todas as instâncias das nossas vidas. Não seria diferente com esse momento. Então, 1 Coríntios capítulo 1, a carta de 1 Coríntios, ela fala, é uma resposta de Paulo, né, e a igreja tem questionado sobre algumas coisas, dentre elas a alimentação, o comportamento espiritual, o que comer, o que não comer, sacrifícios a ídolos ou não, a questão da bebedice, da glutonaria, e a igreja vai questionando e Paulo vai respondendo algumas questões pontuais da igreja, né? E aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra de Deus nos diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Pronto, já fechamos a questão, né? Quando você compreender que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus e que Deus habita no seu corpo, a sua vida vai mudar. Vai mudar em todos os sentidos. E eu falo isso por experiência própria. Se eu tivesse compreendido, tivesse alcançado essa maturidade, né? Essa maturidade cristã, essa compreensão de que como templo do Espírito Santo de Deus eu preciso cuidar mais do meu corpo, eu preciso dar uma atenção maior para ele, eu não teria chegado a fazer uma cirurgia bariátrica, né? Mas essa compreensão veio pós-cirurgia, quando a gente começou a gastar já com vitaminas, com tudo mais, para manter ali o equilíbrio do corpo, foi porque a gente veio compreender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e que a gente precisa cuidar desse corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Então nós passamos a dar uma atenção maior àquilo que nós vamos comer, ao valor nutricional, né? A ver realmente se a gente está com fome ou se está comendo só para saciar uma outra fome, né? Um outro sentimento. Será que a gente não está comendo para saciar a ansiedade? Para saciar a fome de resolver uma questão, de resolver um problema, né? Eu tinha muito isso, ainda tenho, né? Que às vezes eu paro assim e falo, vou olhar para... Não, eu tenho a vontade, a compulsão de comer, mas o organismo não aceita. E também eu tenho orado ao Senhor, né? No sentido de controlar essa vontade desenfreada que a gente tem de comer, de descontar as frustrações da vida, os problemas da vida na comida, né? Então, Deus fala que Deus nos fez, querido, como nós falamos, de modo especial, e o nosso corpo, ele deve glorificar a este Deus. O nosso corpo, ele precisa glorificar a Deus. Então, para isso, eu e você, nós precisamos cuidar do nosso corpo e cuidarmos da melhor forma possível. Nós precisamos fazer exercícios, nós precisamos ter uma hora certa para dormir, para acordar, nós precisamos nos alimentar de forma correta, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos ingerindo ou colocando no nosso corpo,
porque ele, sim, é Espírito Santo de Deus. Então, quando a Bíblia fala em 1 Coríntios 3, 16, 17, que nós somos santuário de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, e que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque nós somos santuário de Deus, né? Então, quer dizer o quê? Ele está se referindo a Bíblia está se referindo aí a todo mal que nós podemos cometer contra o nosso corpo. E a exemplo disso, nós damos exemplo aqui as drogas, o álcool, o cigarro, as doenças contraídas, né? Porque existem doenças que a gente pode estar evitando contrair, mas muitas vezes o nosso modo de viver promíscuo, a nossa forma de viver desenfreada, acaba proporcionando ou favorecendo, né, a possibilidade de contrair uma doença infecciosa, né? Então, os maus hábitos e esses maus hábitos, aí neles estão inclusos também os distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares. E as redes sociais, como nós falamos, queridos, a televisão, as propagandas, elas vêm cada vez mais enfatizando um corpo perfeito. Uma medida certa que você precisa ter. O corpo ideal para o homem, para a mulher, né? E aí, nesse caminho dessa conquista desse corpo ideal, nessa busca de alcançar aquele ideal, aquele padrão que a sociedade está impondo, nós fazemos tudo para alcançar esse objetivo. Então, a gente vai ver que as mídias, as redes sociais, a televisão, as propagandas, elas sempre colocam, elas sempre enfatizam um estilo de vida perfeito, um corpo perfeito, onde absolutamente tudo dá certo, não existem problemas. E aí eu lembro uma propaganda aqui de uma cinta, né? Tem uma propaganda que a televisão sempre mostra de uma cinta e para redução. E a moça que fazia propaganda já há muitos anos, ela começou a engordar, né? E aí quando ela começou a engordar, ela teve uma concorrente, né? A empresa colocou uma outra moça para fazer o comercial, porque ela não poderia fazer aquele comercial de cinta, sendo que ela já estava meio barrigudinha, né? E aí nós observamos que ela só fazia um pedacinho da propaganda, porque já fazia essa propaganda há muito tempo, mas a moça mesmo que mostrava ali o corpo, mostrava a cinta, já era uma moça já magra, desbarrigada, né? Barriga de tanquinho, como diz o outro, para estar fazendo a propaganda. E aí, essa moça, né, que, como nós falamos, ela começou a emagrecer, ela foi forçada a emagrecer para manter o emprego. Quantas pessoas não são forçadas a emagrecer para manter o emprego? Quantas pessoas não já foram parar em hospital porque engordaram 100 gramas? Quantas pessoas não já desmaiaram de fome em busca de alcançar um corpo perfeito? Então, assim, a mídia ela tem posto para a gente um padrão de beleza, um padrão perfeito de homens e mulheres, e no intuito de alcançarmos aquele padrão imposto pela sociedade, muitas pessoas fazem loucura, né? Então, nem sempre aquilo que reluz é ouro, é o que eu costumo dizer, né? Nem sempre aquilo que reluz é ouro, então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente está acompanhando nas redes sociais, as dietas milagrosas, as dietas que fazem você perder 20, 30 quilos em 30 dias, né? Cuidado com as dietas que são colocadas, porque você não sabe como está o seu corpo, se aquilo ali está para você, se aquilo ali se enquadra na sua necessidade. E às vezes a gente vê atrizes, blogueiras, né, tirando foto dos pratos, ali postando e falando da dieta e tudo mais. Muitas vezes aquele corpo que a pessoa conquistou através de uma cirurgia, conquistou através de um bisturi. E a pessoa que está ali assistindo, ela não tem essa compreensão
muitas vezes, e acaba sendo levada, sendo engodada por esse padrão que a sociedade tem imposto para nós de forma sutil, muitas vezes, e também de forma escancarada, né? E aí vão surgindo com isso, né, nessa busca de alcançar esse corpo perfeito, vai surgindo as comparações da sua vida com a vida do outro. Isso tem gerado ansiedade, isso tem gerado nervosismo, isso tem gerado angústias, frustrações, depressões. Muitas pessoas são deprimidas porque tem uns quilinhos considerados a mais, né? Então é uma questão que a gente precisa realmente ter um cuidado, ter uma atenção especial. E aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, eu coloquei aí uma foto de uma balança, né? Uma fita métrica aí medindo aí a largura e amarrando também as pernas ao mesmo tempo em que mede a largura da panturrilha aí, vai também amarrando as pernas, e ao lado aí um monte de alimentos, uns alimentos importantes, outros guloseimas mesmo para a gente comer, né? E aí a gente percebe como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época, um momento em que a gente tem contado as calorias que ingere, né? Nós temos contado, pesado a quantidade de comida a ingerir. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, queridos, é isso aqui que nos diz Souza, saúde é uma situação de bem-estar completo. Saúde é uma questão de bem-estar completo. Bem-estar físico, bem-estar emocional e bem-estar social. Isso é saúde, tá? Então, a saúde ela não pode ser definida como a ausência de doenças. A saúde não é só a ausência de doenças. Saúde é bem-estar. Bem-estar espiritual, bem-estar social, bem-estar mental, bem-estar físico. E a exposição da mídia de um corpo saudável é o quê? Um corpo magro e um corpo forte, em que você precisa ir na academia todos os dias, fazendo musculação, né? Para ter ali o corpo definido, as carninhas durinhas, e aí a barriga de tanquinho e tudo mais. E aí tem feito com que as pessoas adquiram produtos e dietas extremamente restritivas, segundo as propagandas que são colocadas, né? E isso tem trazido, porque a propaganda diz que os resultados são milagrosos, os resultados são rápidos, Daí surge o terrorismo nutricional, é isso que a autora diz aqui, que conduz muitas pessoas a abandonarem uma série de alimentos, que são alimentos essenciais às nossas vidas, são alimentos necessários às nossas vidas. Então, isso gera medo, esse terrorismo nutricional, ele gera medo nas pessoas, elas acabam ficando traumatizadas, elas excluem totalmente alimentos da sua rotina, elas tiram mesmo de vez todo e qualquer alimento e acaba tendo uma dieta alimentar diária errada, né? E a consequência disso é o quê? São pessoas que as pessoas elas sofrem ao tentar buscar esses recursos que são criados e que muitas vezes são criados sem um embasamento, sem um estudo. Como nós falamos, fazer dieta, você não pode fazer de qualquer jeito, você precisa ir no nutricionista, você precisa ver como está o seu corpo, quais são as vitaminas que o seu corpo necessita, que ele está precisando, para que você faça uma dieta de forma eficaz, né? Então, é preciso sim você procurar um profissional da área. E nós louvamos a Deus pelo SUS, né? Nós louvamos a Deus pelo SUS porque a gente tem profissionais. Aqui em Almadina mesmo nós temos nutricionistas, nós temos os clínicos que muitas vezes fazem esse papel, eles passam
os exames necessários e faz esse encaminhamento. Bom de cidade pequena é isso, que a gente conversa com o médico, até se consulta dentro de casa, né? Essa é a vantagem de cidade do interior, porque você já conhece o médico e já sai perguntando, vai fazendo a consulta ali mesmo. Então, todo o acompanhamento realizado, ele precisa ser o quê? Priorizado às necessidades básicas de cada indivíduo. E aí, o médico especialista, né, o nutricionista, o endocrinologista, ele vai fazer o quê? Ele vai passar uma dieta em que o progresso ele é paulatino, né? Ele é diário, ele é aos poucos. O próprio profissional já diz, olha, essa semana você vai perder uma quantidade maior de peso, porque você vai perder mais líquido, o seu corpo vai desinchar, e aí vai explicando. E eu trago aqui um exemplo pessoal, né? Eu fui na endocrinologista no começo do ano, eu falei, nossa, a endocrinologista vai me pegar, porque eu aumentei de peso, e ela vai passar aí a dieta, vai começar a trabalhar essa questão. Eu falei, nossa, ela vai me pegar. Vai brigar comigo. Eu estava imaginando ir para a endocrinologista. E aí, quando eu cheguei lá, que fiz o exame, né, a bioimpedância, aí ela fez assim, olha, você está de parabéns, Paulina, você emagreceu. Eu falei, não, doutora, eu engordei. Ela fez, não, você perdeu massa, né, você perdeu a gordura e ganhou massa magra, né? Você ganhou mais massa magra, você tem agora mais músculo do que gordura, isso é muito bom, e músculo pesa. Aí ela estava explicando que o aumento de peso que eu via na balança, que às vezes a roupa tá folgada, mas você vai na balança, você vê uns quilinhos a mais. Ela disse, olha, na verdade isso aí foi uma gordura, né, que você perdeu e você adquiriu, você está adquirindo mais massa magra, e massa magra ela pesa. Então, às vezes a gente não compreende isso, a gente não entende. Eu mesmo estava achando que ela ia brigar comigo porque eu engordei, né? Então, isso é muito interessante, porque a necessidade de se buscar um profissional, de se buscar alguém que compreenda, alguém que entenda. Porque às vezes a pessoa vai para a academia, está ali se matando, fazendo exercícios, e assim, ao invés de emagrecer, eu estou engordando, né? Mas na verdade é uma questão mesmo ali diferenciada. Cada um de nós tem um corpo diferente, cada um de nós tem uma necessidade diferente, e nós precisamos ir a um profissional para estar vendo realmente essa questão alimentar. Então, a partir do momento que uma pessoa ela busca estratégias erradas em fontes não confiáveis, que muitas vezes a gente pega a dieta do vizinho, a gente pega a dieta do amigo, a gente pega a dieta do irmão, né? Mas aquela dieta não foi feita para a gente. A gente segue a dieta do nosso blogueiro, né? Daquele que está ali na rede social ali. A gente segue a dieta que ele colocou ali porque é uma dieta milagrosa. Então, quando você procura estratégias para você perder peso em fontes não confiáveis, a chance, é isso que a autora diz aqui, a chance de desenvolver distúrbios alimentares, elas são enormes. São muito grandes as chances de você desenvolver um distúrbio alimentar. E aí ela fala o seguinte pra gente, que o terrorismo nutricional, é isso que Souza nos diz, o terrorismo nutricional, que vem sendo pregado, se torna um gatilho para diversas doenças. Se torna um gatilho para diversas doenças e é a forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos. Então, eu coloquei uma foto aí de alguém com um garfo, uma faca na mão e uma fita métrica na boca, né? Aí, falando, às vezes a gente vai, o terrorismo é tão grande imposto pra gente que a gente vai contando, né? Ali o que está colocando no prato. A foto inicial que eu tinha colocado aí na capa foi um prato, um garfo e umas ervilhas no começo, que foi a foto da revista, né? Que foi a foto que eu peguei assim para falar sobre esse terrorismo que a sociedade muitas vezes impõe a nós. Então, esse terrorismo nutricional, muitas vezes que vem sendo pregado, ele é um gatilho, muitas vezes ele se torna um gatilho para diversas doenças. E é a forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos que essa população tem consumido. E práticas individuais. O momento diário de comer
que deve ser um momento prazeroso, que deve ser um momento gostoso. Esse momento diário, ele virou algo estressante, carregado de culpa, uma relação que a pessoa passa a ter de amor e de ódio com a comida, né? É isso que Souza diz. Então, algumas atitudes disfuncionais são pensamentos obsessivos, com alimentos e com calorias, a questão de você mesmo estar contando ali de forma obsessiva as calorias que você ingere, e apresentar raiva ao sentir fome. Muitas pessoas ficam com raiva ao sentir fome e começam a beber água para poder saciar a fome, a sentir-se incompetente para selecionar o que comer, a procurar alimentos para compensar problemas psicológicos, a comer até sentir dor, e a apresentar também crenças e mitos radicais sobre a alimentação e sobre o peso. É isso que a autora nos diz, dentre outros distúrbios alimentares. Então, a autora coloca aqui o seguinte, que nós precisamos identificar esses distúrbios alimentares, né? Então, como identificar esses distúrbios? Como identificar que você passou do limite, que o que você está fazendo está sendo prejudicial à sua saúde? Então, distúrbios, identificando os distúrbios ou transtornos alimentares são doenças, são psicopatologias, né? Isso que psicopatologias, né? São doenças, são psicopatologias cuja principal característica é a dificuldade de manter uma dieta saudável, de manter uma dieta equilibrada no seu dia a dia. Então, assim, as preocupações com a comida e com o peso, elas são constantes. Atualmente, aí ela coloca aqui que atualmente os principais distúrbios que nós conhecemos é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão periódica. E aí ela vai apresentar aqui algumas características desses distúrbios, dessas doenças, né, dessas psicopatologias que acaba afetando muitas pessoas na busca de um corpo ideal, de um corpo perfeito. E aí a primeira que ela coloca pra gente, e que é muito conhecida, é a anorexia nervosa, né? A pessoa, ela sente um medo tão grande, mas tão grande, de ganhar peso, que ela se recusa a manter um peso corporal saudável. E ela tem uma percepção irreal da imagem do seu corpo. Às vezes a pessoa está pele e osso, às vezes a pessoa já está ali aparecendo as costelas. Foi a imagem que eu coloquei aí, ela é bem clara em relação a isso. Às vezes a pessoa está magra, muito magra mesmo. Já está com problemas nos ossos, problemas de anemia muito graves. Às vezes têm necessidade de serem internadas. Mas essas pessoas, quando elas se olham no espelho, elas veem uma imagem de alguém muito acima do peso, né? A gente colocou aí a imagem de uma menina, né, de uma jovem magérrima aí, que tá pele e osso, você tá vendo as marcas das costelas, da parte aí das costas, né? A parte aí do quadril. E quando essa menina se olha no espelho, ela vê alguém bem gordo, com um busto bem grande, com a barriga enorme, com muitas gorduras, as pernas gordas. É essa imagem distorcida que se vê. Isso é um distúrbio. Né? É um distúrbio muito grande. E ele é gerado justamente por isso, por essa busca, muitas vezes, de alcançar o peso ideal. Então, no geral, essa pessoa que tem a anorexia nervosa, ela se considera com sobrepeso e mesmo clinicamente apresentando desnutrição, né? Então, diferentemente do que muitos pensam, a magreza severa, ela traz sérios riscos à saúde. A magreza severa traz sérios riscos à saúde, e dentre eles o dano cerebral, a insuficiência
de múltiplos órgãos, a perda óssea, dificuldades cardíacas e infertilidade, podendo levar o indivíduo até a morte. Então, isso é muito sério. Essa questão de distúrbios alimentares é muito séria. É uma questão muito séria que nós precisamos ter um olhar atento, nós precisamos ter uma atenção toda especial. E aí, a outra psicopatia que a autora coloca aqui, né? A outra psicopatologia que a autora coloca aqui é a bulimia nervosa, né? Essa outra psicopatologia. A pessoa ela apresenta, quando a pessoa tem essa bulimia nervosa, ela apresenta uma compulsão alimentar seguida por um comportamento para compensar essa compulsão alimentar, para compensar esses excessos. Alguma dessas compensações é o quê? O vômito forçado, né? Nós colocamos a imagem aí de alguém com 2 dedos na boca, né? Inserindo já na boca aí para forçar o vômito. Exercícios excessivos, a pessoa se acaba na comida e depois vamos passar 3, 4, 5 horas na academia fazendo exercício para perder peso. Ou então vamos tomar laxante, vamos tomar diuréticos para ter uma perda de peso, para ter uma diminuição no peso. Então, a pessoa, infelizmente, com o próprio, ela é infeliz, né? Infelizmente, a pessoa ela se torna infeliz com o próprio corpo. A pessoa que tem a bulimia nervosa, ela é infeliz com o próprio corpo e ela teme ganhar peso. Então, os ciclos de compulsão alimentar e purgação, né? Então, ela começa a apresentar esse ciclo aí de compulsão alimentar e de purgação, né? Ela começa a se punir depois que come. Isso é algo tão sério que eu estava assistindo um estudo certa feita e estava falando justamente disso, que tinha uma modelo, ela até morreu por conta da falta de nutrição, né? Porque a imposição, como nós falamos muitas vezes, para você manter o emprego, para você ter um padrão de beleza que a sociedade impõe, você acaba fazendo dietas restritivas demais e acaba desenvolvendo patologias, né? Então, essa moça, ela desenvolveu uma patologia, chegou a um grau tão grande que ela defecava à parte para pesar o quanto de quantas gramas ela tinha conseguido defecar, né? Quanto ela tinha conseguido urinar, e ela pesava, ela media o quanto ela tinha ingerido de comida no dia e o quanto ela tinha conseguido evacuar durante aquele dia, se havia ali um equilíbrio entre a quantidade de calorias que ela ingeriu com a quantidade de fezes que ela evacuou, né, e de urina que ela evacuou. Então isso é muito sério, irmãos. Essa questão de distúrbios alimentares é muito sério. Nós precisamos ter uma atenção especial porque ela começa aí por essa insatisfação com o nosso corpo, essa insatisfação que nós temos conosco, né? Então, assim como outras doenças, a bulimia, ela traz efeitos prejudiciais como problemas gastrointestinais, desidratação grave, dificuldades cardíacas resultantes de desequilíbrio, né, dos eletrolíticos. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? O forçar o vômito, ele acaba prejudicando, né, o nosso intestino, acaba causando também uma desidratação. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção especial ao nosso corpo. E aí vem o transtorno de compulsão alimentar periódica, que é outra patologia que a autora coloca aqui como exemplo para a gente, né? O indivíduo no transtorno de compulsão alimentar periódica, ele perde o controle sobre a sua alimentação e ele come de forma desenfreada, de forma sem ponderação, sem equilíbrio. Então ele não apresenta nenhum tipo de compensação, ele só faz comer, né? Essa compulsão aí alimentar periódica.
E isso acaba gerando uma obesidade, porque muitas pessoas acabam ficando ali na frente do computador, na frente da televisão, com muitas comidas. Eu coloquei uma mulher aí na janela, né, olhando aí na tarde, com um pequeno lanchinho aí, né? Um pequeno lanchinho, os donuts, só quatro, para satisfazer, para começar a abrir o apetite, né? Então, assim, essa compulsão, né, ela desenfreada, sem nenhum tipo de compensação, não faz um exercício, não tem uma vida ativa, tem uma vida sedentária, e isso acaba, a compulsão, ela é diferente, né? Ela diferencia da bulimia, né? O transtorno de compulsão alimentar periódica diferencia da bulimia, isso que a autora nos diz, levando à obesidade e, consequentemente, a outras doenças, como diabetes, doenças cardiovasculares. Então, quem sofre com esse tipo de distúrbio também pode apresentar sentimentos intensos de culpa, porque não consegue mesmo controlar, e um constrangimento relacionado a essa compulsão que a pessoa tem por comida, o que poderia influenciar, assim, a progressão do distúrbio, que acaba aumentando esse distúrbio, essa compulsão que a pessoa tem. Então, depois de instalada, é isso que a autora nos diz aqui, depois de instaladas essas doenças, é necessário o quê? É necessário uma equipe multidisciplinar para tratar esse paciente, uma vez que agora ele já apresenta problemas relacionados à saúde. E nós colocamos a imagem aí de uma moça com uma maçã e uma tortinha do lado, né? Parece um cupcake aí, uma tortinha bem bonitinha, atrai os olhos, né? Mas essa moça, ela está pensativa, ela está, meu Deus, o que é que eu como? Eu preciso comer a maçã, mas o meu corpo está dizendo, meu cérebro está dizendo, come a torta, né? Então, acaba criando esse distúrbio aí. O paciente, ele precisa agora ser tratado, ele precisa ir realmente para uma equipe multidisciplinar, que essa equipe, ela vem desde um cardiologista, nutricionista, a um psicólogo, né? Para ver mesmo, para tratar essa questão da doença. Então, o cenário que nós enfrentamos na nossa sociedade, onde as redes sociais, as mídias e os sites, eles têm superlotado a mente de pessoas com informações sem contextos, com informações equivocadas sobre a alimentação, tem tido assim agora um aumento muito grande no quadro de distúrbios alimentares. E as pessoas estão cada vez mais ficando doentes por falta de informação correta. Então, o Ministério da Saúde, pensando nisso, ele elaborou um guia alimentar para a população brasileira, como instrumento de apoiar, de incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual, bem como subsidiar políticas, programas e ações que visem fazer o quê? Incentivar, apoiar, promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população, porque o aumento foi grande demais, né, de distúrbios, de patologias relacionadas à questão de distúrbios alimentares, e tudo isso causado por desinformação. Tudo isso causado por informações disseminadas pelas redes sociais, sem ter um cuidado, pelos shakes mágicos, pelas pílulas mágicas para emagrecer, pelas dietas milagrosas que são colocadas aí, sem a preocupação de o que vai acontecer com aquele que está seguindo aquele padrão que você tem colocado. Então, queridos, Deus nos criou para a sua glória. E Ele foi cuidadoso em cada detalhe que envolve as nossas vidas, inclusive nos alimentos. Souza, ela fala isso com muita propriedade, né? E aí eu coloquei uma foto aí de um campo, um globo, né, que simboliza o mundo, o planeta Terra, e as mãos aí do Criador. Mas no centro do planeta Terra, nós vemos o que aí? Nós vamos ver uma árvore e uma borboleta, né? E a borboleta é símbolo de metamorfose.
né? A borboleta, ela se origina da lagarta, né? E a gente vai ver que o estudo da borboleta é muito interessante, essa questão da metamorfose que a borboleta passa, a transformação que a borboleta passa. Queridos, quando Deus criou o mundo, Deus pensou em tudo. Ele foi cuidadoso nos mínimos detalhes, inclusive nos alimentos. E aí, Souza coloca aqui que nós podemos perceber esse cuidado de Deus quando Deus primeiro criou a água, criou a terra, criou a vegetação, toda a vegetação, os animais, Deus criou tudo. Só depois que Deus criou tudo, foi que Deus fez o homem, né? E por que Deus fez isso? Porque Deus queria que o homem tivesse com que se alimentar. Deus queria que o homem vivesse bem aqui na terra. E aí Deus disse, olha, cuida, administra aí o que eu fiz para você com todo amor e carinho. E aí nós muitas vezes, queridos, não sabemos administrar aquilo que Deus fez para nós. E o Senhor, quando ele fez o homem, ele deu orientações a Adão, ele deu orientações a Eva para que eles fizessem escolhas corretas. Deus orientou em tudo para que eles fizessem escolhas corretas. Mas Deus também colocou em nós o livre-arbítrio. Deus deu a Adão, Deus deu a Eva o livre-arbítrio. E assim como eles se desviaram do propósito de Deus, das orientações de Deus, nós muitas vezes fazemos isso com o nosso corpo. Nós muitas vezes fazemos isso com a nossa saúde, né? Hoje nós temos uma variedade de alimentos acessíveis a nós. Nós temos uma variedade de fontes seguras de informações alimentares. Nós temos profissionais capacitados para nos ajudar. Mas ainda existem muitas pessoas que não sabem discernir o que é bom e acabam experimentando do fruto proibido. E aí pagam um preço, né? Então nós precisamos seguir as orientações, nós precisamos ter um cuidado especial, porque Deus teve todo um cuidado para comigo e para com você. Então Efésios capítulo 5, versículo 29 e 30 nos diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então essa é a orientação que Deus nos deixa ali em Efésios, né? Diz, olha irmãos, além do mais, jamais ninguém odiou a sua própria carne. Antes, o que a gente faz com a nossa carne? A gente alimenta e sustenta. Até as pessoas que têm a questão da anorexia, que veem o seu corpo de forma distorcida, de forma errada, né? Que observa, vê o seu corpo gordo, por isso que a pessoa deixa de comer, porque ela está achando que deixando de comer ela vai conseguir equilibrar e ter um corpo saudável. Mas aí é um distúrbio mesmo, uma patologia que já chegou à mente, né? A mente já não está funcionando bem. A gente precisa ter cuidado. Então, a gente cuida, a gente alimenta, é isso que a Bíblia diz. Então as pessoas têm destruído, têm se autodestruído ao procurar formas de tentar melhorar sua saúde alimentar, através de novas estratégias e caminhos fáceis, milagrosos, dietas milagrosas. A palavra de Deus nos ensina, queridos, que nós precisamos ser fortes e fugir da aparência do mal. É isso que a Bíblia nos diz. Isso inclui o quê? Isso inclui abrir os nossos olhos e fugir daquilo que nos engana. A termos um olhar racional. Deus nos convida a prestarmos um culto a Ele, um culto racional, um culto com entendimento. Deus nos convida a assistirmos, assistirmos e a observarmos as redes sociais de forma racional, com entendimento, né? Nós não podemos deixar nos enganarmos, nós não podemos nos deixar enganar com propagandas que mostram realidades impossíveis de serem alcançadas por pessoas em redes sociais que disseminam deliberadamente, é isso que a autora diz aqui, informações nocivas à saúde e tudo que nos adoece, seja fisicamente, seja mentalmente. Nós precisamos analisar tudo e reter o que é bom. É isso que a Bíblia diz. Observai tudo e retei
o que é bom. Então, nós precisamos criar uma relação equilibrada com o alimento. A alimentação, ela é muito mais do que uma fonte de nutrientes. Ela é uma comunhão em volta da nossa mesa. É um momento muito gostoso, esse momento da gente almoçar, né? De sentar ali com o esposo, de sentar à mesa com os filhos. É um momento de prazer. A alimentação é um momento de prazer. É o momento de estarmos à mesa com amigos, com pessoas queridas à nossa volta. Então, abrir brecha para os transtornos, é isso que a autora diz aqui, para os transtornos alimentares, o indivíduo ele perde momentos como esse, momentos prazerosos como esse. Ele passa a ter medo de enfrentar uma mesa com pessoas para que ele não possa consumir o alimento que está ali à mesa, né? Ele passa a ter medo de sentar à mesa, de comer juntamente com outras pessoas, gerando assim gatilhos para outras doenças, para outras enfermidades. Então, queridos, tenhamos cuidado com o nosso corpo. Então, para guardar no coração, o que eu deixo para vocês está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que Paulo mais uma vez fala o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. Quando nós tivermos essa percepção, essa compreensão de que o nosso corpo, que o corpo que nós temos aqui, né, a gente sempre fala, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Então, o corpo que nós temos aqui não é nosso, tá? Esse corpo que nós temos, ele pertence a Deus. Foi Deus que fez com todo amor, com todo carinho, com toda atenção e colocou em nós o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo de Deus habita em nós. Portanto, nós deixamos de ser nós mesmos. Nós fomos comprados, nós fomos selados por um alto preço. E nós precisamos glorificar. É isso que Paulo diz: olha, glorifica, pois, a Deus com o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, não só o nosso espírito pertence a Deus, queridos, nosso corpo também pertence a Deus. Então, tenhamos cada vez mais entendimento do que é certo, do que é errado, para que consigamos entender e compreender melhor, para vivermos melhor, para termos um cuidado com o nosso corpo, mas não um cuidado em demasia, mas um cuidado equilibrado, né? Na compreensão de que cada um de nós tem uma estrutura óssea diferente, tem DNA diferente, tem tipos de sangues diferentes e que nós temos necessidades e peculiaridades diferentes. Então, precisamos ter essa compreensão e não procurar fazer dietas milagrosas para a satisfação de uma necessidade, seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual. Nós precisamos ter equilíbrio, precisamos buscar em Deus o equilíbrio. Então, que o Senhor nosso Deus nos conceda saúde, disposição para louvar, engrandecer o seu nome e anunciar a sua palavra. Então fica esse versículo para guardar no seu coração. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor, fomos cuidados por Deus. Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos cuidar dele como templo do Espírito Santo. Então, muito obrigada a você que nos assiste. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma semana de paz, que Deus nos conceda equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, entendimento, sabedoria dos altos céus, para que possamos discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é para as nossas vidas e que possamos ter um equilíbrio alimentar. Então, muito obrigada a você que está orando, né? Vamos continuar orando, sim, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Obrigada a você que nos assistiu, chegou ao finalzinho. Obrigada a você que compartilha os vídeos. Obrigada, muito obrigada a você que se inscreveu no canal.
Glória a Deus, nós temos muitas pessoas inscritas, mas ainda falta você. Vai aí, né, dá o seu like, se inscreve aí no canal. Se tiver aparecendo o nomezinho embaixo da sua tela, inscreva-se em vermelho. Não precisa você fazer nada, é só clicar naquele nome ali e você já está inscrito no canal. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, uma semana abençoada por Deus. Um beijo e um cheiro no coração de cada um.